Vamos então entender como, quem e quando é que esse medo foi criado. Em primeiro, tu precisas de entender. Nenhuma criança nasceu com medo, correto? Achas que uma criança tem medo de falhar? Tem medo que a critiquem? Tem medo que não seja aprovado? Não, jamais. Ela simplesmente faz o que lhe passa na cabeça. Ou seja, esse medo foi criado em ti. E esse medo sempre foi criado por alguma pessoa em alguma situação. Sempre. Alguém pegou numa semente do medo e colocou no teu cérebro. O medo não aparece do nada. Por isso, precisas de entender. Foi uma pessoa e numa situação. Para e escreve. Quais são os teus maiores medos? Escreve aí os teus maiores medos. Quais são? E a partir daí, começa, se possível, se for melhor para ti, pausa o vídeo e reflete na tua infância que situações é que tu viveste que te criaram esse medo. Quem foi a pessoa que criou esse medo? Qual foi a situação que gerou esse medo? Talvez tu tenhas medo de falar em público porque na infância falaste, erraste, foste criticado, foste gozado, foste envergonhado e tu hoje tens medo de falar em público. Talvez tu tenhas medo de errar porque na infância disseram-te: ei, não falhes, ei, tens que fazer tudo certo. Ei, falhaste, que burro. E isso criou em ti emoções, crenças, trilhas neurais. E tu hoje, sempre que pensas falar em público, lembras-te da situação do passado. Sempre que pensas falhar, lembras-te do passado, onde foste criticado, onde te disseram que tu não podias falhar, onde te disseram que tu tinhas que ser perfeito. Reflete, que situações foram essas? Porque o que acontece? Um bebê, quando nasce, uma criança, até aos 7 anos, ela não tem a sua mente racional a funcionar. O cérebro racional está em formação, está a ser formado. Logo, tudo o que a criança vê, ouve e vive, experiências que passa, tudo isso fica enraizado no inconsciente. A criança não tem consciente e não pensa. É certo? É errado? É bom? É mau? Simplesmente aceita, absorve como uma esponja. Imagina, se na infância te disseram criança burra, tu hoje talvez pense e sintas que não consegues aprender, que tu és burro, que tu não és capaz de aprender. Porquê? Porque disseram-te isso enraizou no teu inconsciente e tu nunca raciocinaste sobre isso. E hoje, tu vives em piloto automático com base nessa programação de infância. E falando em programação, quem são os principais programadores, os principais criadores desses teus medos, desses teus limitantes? Porque sim, aqui vamos falar tanto de medos como de limitantes. E qual é a diferença entre um medo e um limitante? Simples, mas poderoso. Por exemplo, a necessidade de aprovação é um limitante. Ela impede, ela limita o teu sucesso. Tu queres mais, mas pensas: e se eu não sou aprovado? E se me criticam? E se eu não sou capaz? E se eu falho? E tudo isso limita o teu sucesso. Porque tu, se pensas que não és capaz, paras, limitaste o sucesso. Se tens medo que
te critiquem e tu não fazes, paraste, limitaste o teu sucesso. Ou seja, os teus medos são limitantes. Eles geram medo em ti e ao mesmo tempo criam uma barreira e limitam o teu sucesso. Mas quem foram esses programadores? Na maior parte dos casos, entende isto. São P's. São pessoas começadas por P. Ou seja, pais, professores, em alguns casos políticos e parentes. E ainda as mídias sociais. E porquê que são eles os principais programadores da tua mente? Os principais criadores dos teus medos e dos teus limites. São eles os principais criadores por um motivo muito simples. Na tua infância e na tua adolescência, com quem é que tu passas maior parte do teu tempo? Com os teus pais, com os teus professores, com os teus parentes e em alguns casos a ver-se mídias sociais, jornais, novelas, filmes, tudo isso programa a tua mente. Tudo isso cria em ti medos, cria em ti limites. Porque afinal, se eu passo a maior parte do tempo com os meus pais em casa e com os meus professores na escola, quem é que está a colocar toda a informação na minha mente? Quem é que está a criar a minha forma de ver o mundo, a minha forma de pensar? Pais, professores, parentes, mídias sociais e os políticos e padres em alguns casos. Existem bastantes P's, mas foca-te. Pais, professores, parentes e mídias sociais. Destes quatro, quem é que criou esses teus medos, esses teus limites? Pensa, terá sido os teus pais que te disseram algo menos bom? Será que tu viste em casa coisas menos boas? Porque sim, se tu vês em casa, por exemplo, os pais a tratarem-se mal um ao outro, o que é que tu entendes? Esta é a forma normal. Afinal, os meus pais fazem isto, eu vou fazer igual. Se os teus pais dizem, fogo, és mesmo burro, olha que nota, que miséria, o que é que tu entendes? Se até os meus pais, os meus mais que tudo, a minha autoridade máxima, quem me devia proteger, se até eles dizem que eu sou burro, fogo, eu sou um burro, não mereço nada, não sou capaz de nada. E hoje tu sentes que és burro, que tu não consegues aprender, que tu vais falhar, que tu és um fracassado, que tu nunca vais ser ninguém. Tudo isso porque os teus pais, às vezes no calor de uma discussão, às vezes porque o dia tinha corrido menos bem, noutros casos porque eles passaram por coisas muito piores e disseram-te essas coisas sem maldade. Só que tudo isso criou quem tu és hoje, criou a forma como tu te vês hoje e criou a forma como tu vês hoje o mundo. Se eles te disseram que no mundo as pessoas são todas más, tu hoje vês o mundo como um lugar mau. Se eles te disseram que no mundo existe escassez, tu hoje vês o mundo como um lugar escasso, escasso de oportunidades, escasso de felicidade, escasso de dinheiro, escasso de amor, escasso de tudo. Só que essa realidade foi a realidade criada em ti. Mas essa não é a realidade verdadeira. E tu precisas de entender isto. A tua mentalidade foi criada pelos teus pais que já viveram e que ainda vivem há 30, 40 anos atrás. Ou seja, é uma mentalidade muito antiga. O mundo muda literalmente.
todos os dias. A mentalidade que eles tinham lá atrás, hoje já não faz mais sentido. Só que se tu vives com essa mentalidade, tu não progredes na vida. Porque tu estás a viver no hoje, só que com base em 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, poucas pessoas tinham acesso à internet. Há 30 anos atrás, poucas pessoas vendiam pela internet. Poucos cursos existiam na internet. Há 30, 40 anos atrás, existia muito menos informação, muito menos conhecimento. E se tu viveres com isso, vives preso ao passado. E outro ponto muito importante sobre a mentalidade ter sido criada pelos teus pais. O que acontece é que eles tiveram uma infância muito pior do que a tua, muito pior do que a minha. E eles deram o melhor com base no que tinham. Só que esse melhor não era o melhor do mundo. Era apenas o melhor que eles podiam dar. Certamente tu já ouviste histórias dos teus pais em que levavam grande porrada na infância, na escola muito arreguada. Ou seja, viveram coisas muito negativas, passaram por experiências muito negativas, têm traumas, medos, limitadores de infância gigantes. E eles tentaram, a partir daí, resumir e dar-te o melhor deles. Mas entende que o melhor deles nem sempre é o melhor. Tu tens, e é isso que estás aqui a fazer, de buscar conhecimento, buscar a mentalidade de pessoas que já desbloquearam na vida, de pessoas que já estão a crescer e não de pessoas que estão presas ao passado, com medos e com limitantes. É exatamente isso que vamos aqui fazer. Eu vou-te trazer caminhos, trilhas neurais para tu criares uma nova mentalidade, para tu te libertares dos teus medos e dos teus limitantes e para construir uma vida, uma mentalidade diferente. Porque como é que funciona o teu cérebro? Ele é feito por caminhos, trilhas neurais. Exatamente como tu vais de casa para o trabalho sempre por aquele caminho. O teu cérebro tem um caminho. Sempre que tu ativas, por exemplo, falar em público, ele segue aquele caminho de medo, vergonha, timidez. Porque foi esse caminho que foi formado lá atrás. E agora, aqui, neste curso, nestas aulas magas, nós vamos criar novos caminhos. E quando tu pensas falar em público, em vez de ir pelo caminho antigo, com medos e limites, não, vais por um caminho novo, sem medos, confiante e capaz. É exatamente isso que vamos ver ao longo do curso. Vemo-nos na próxima aula.